Queridos, hoje, você que tem o seu boletim, vai precisar de preferência colecioná-lo durante 3 domingos. Colecionar devido às anotações que você faz sobre a mensagem no seu boletim. Porque hoje nós vamos começar, irmãos, uma série de mensagens em 3 partes, no seguinte tema, preste atenção: como se tornar um fariseu. Se este sempre foi o alvo da sua vida, seus problemas acabaram, porque nós vamos aprender na palavra de Deus como se tornar um fariseu. Se você prefere ser um escriba ou um saduceu, também pode ser, porque eles eram diferentes em alguns pontos, mas em outros fariam do mesmo saco. Nós vamos deixar para falar um pouco sobre a história dos fariseus na segunda parte da nossa mensagem, porque hoje nós queremos introduzir os primeiros pontos. Na verdade é uma mensagem de 12 partes, separada em 3 partes, e cada parte obviamente com 4 partezinhas. E o texto que nós vamos examinar essa noite, meus irmãos, está no Evangelho de Mateus, chamado também Levi, capítulo 23, Mateus, capítulo 23. Abra sua Bíblia, por favor, e já verifique perto de si, se alguém, por acaso, está desbiblado. Conhece esse adjetivo? E compartilhe a sua Bíblia se ele estiver desprovido de uma. Mateus capítulo 23. Meus irmãos, a esta altura do ministério de Jesus, os fariseus, saduceus e escribas já tinham deixado claríssimo que não curtiam Jesus, que não gostavam dele, que não aceitavam o seu ensino, que não queriam saber do que ele pregava, e já planejavam planos de matar Jesus. O mais interessante, meus irmãos, é que fariseus e saduceus não se davam lá muito bem, por causa das diferenças teológicas entre um e outro. Os fariseus até certo ponto eram mais fundamentalistas, e os saduceus eram mais liberais na interpretação da Bíblia. Por exemplo, os saduceus não acreditavam em milagres, em visitação de anjos e uma série de coisas sobrenaturais que até os fariseus acreditavam. Não era esse o problema dos fariseus. Mas no entanto, meus irmãos, eles já começavam a se unir para planejar uma emboscada e matar a Jesus. E diante disso, meus irmãos, ao invés de se esconder, ao invés de tentar agradar e mudando o seu discurso, Jesus, no capítulo 23, parte para uma ofensiva. Ele parte para, de certa forma, uma ação direta contra essa elite religiosa e política dos seus tempos. Então nós vamos, meus irmãos, como eu prefiro e de costume nós fazemos, andar por Mateus 23 e vamos passo a passo examinar aquilo que Jesus fala, qual é o testemunho dele sobre os fariseus. E se por acaso o seu sonho de consumo na vida era se tornar um fariseu, preste muita atenção no que a palavra de Deus vai nos falar hoje. Mateus capítulo 23 diz o seguinte: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Primeiro passo, meus irmãos, para nos tornarmos fariseus é o seguinte: pregue uma coisa e viva outra. Pregue uma coisa e viva outra. Jesus deixou claro, meus irmãos, logo na introdução do nosso capítulo
que o problema dos fariseus nunca foi o seu ensino, nunca foi aquilo que eles pregavam, porque eles repetiam apenas aquilo que estava na palavra de Deus, na lei de Moisés, e assim ensinavam o povo. Porém, Jesus adverte que o ensino e a prática deles eram distintos. O que me recorda, meus irmãos, que desde que eu era criança pequena, eu ouço falar a seguinte definição da Bíblia para nós, os que somos verdadeiramente cristãos, bíblicos, evangélicos. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, exatamente. Fé e prática, o que cremos e o que fazemos. E nós vivemos dias que isso tem se tornado cada vez mais raro. O que se fala, crer-se, e aquilo que se fala fazendo, muitas vezes não batem. E isso, meus irmãos, era a primeira crítica que o Senhor fez aos fariseus. Aquilo que eles ensinavam, inclusive debaixo de uma autoridade, né, de Moisés, sentavam-se de uma maneira como que herdeiros do ministério de Moisés, assim eles se viam. Aquilo que eles ensinavam batia com o que estava na palavra de Deus, mas a prática pessoal deles destoava daquilo que era ensinado. Meus irmãos, uma das acusações mais graves que o mundo tem para com o cristianismo é exatamente esta dicotomia, ou seja, esta divisão entre o que se fala e o que se faz. Às vezes injusta, é verdade. Visitando alguns sites, alguns fóruns de ateus e agnósticos, de vez em quando há algumas críticas por uma suposta riqueza que o cristianismo tem. Aí eles postam aqueles monumentos no Vaticano, aí eles postam as grandes catedrais, a maior parte exemplo de um cristianismo morto, mas de propósito, de uma maneira até desleal e desonesta, deixam de fora todas as ações de ajuda humanitária, de benevolência, de ajuda aos pobres, que o mundo cristão faz hoje em dia. Eu não sei se você sabia, mas a primeira força de ajuda a pisar no Haiti, depois do território de alguns anos atrás, foi um grupo de batistas, de evangélicos americanos. Logo em seguida, é claro, chegaram governos e exércitos, etc. Mas o primeiro a pisar do seu próprio bolso foram irmãos em Cristo nosso, para a honra e glória do Senhor Jesus. E isso, é claro, eles não vão colocar no site deles. Mas a crítica, até certo ponto, faz sentido, porque o cristianismo que o mundo tem visto em geral, meus irmãos, é um cristianismo em que se faz uma coisa, mas não se fala uma coisa, mas não se faz aquilo que se fala. Onde se prega solidariedade, mas não há solidariedade. Onde se prega amor ao próximo, mas não há amor ao próximo. Agora, deixando de lado as catedrais e as grandes demonstrações externas de religião, e eu? Tenho eu me comportado de uma maneira farisaica? Tenho eu pregado uma coisa e vivido outra? A começar dentro do meu lar. É claro, meus irmãos, vamos começar aqui já a declarar que você e eu nunca estaremos perfeitos. Isso aí é óbvio. Que era inclusive algo do qual os fariseus se orgulhavam e se achavam justos e perfeitos. Você nunca chegará lá, a não ser quando você for glorificado na presença do Senhor. Porém, isto não significa que eu posso me contentar com um procedimento errado, quando na verdade eu defendo algo diferente daquilo que eu faço. Há uma enorme diferença, meus irmãos, em eu correr atrás de um recorde, em a diferença de eu dizer que já alcancei aquele recorde, ou que aquele recorde é a coisa mais importante do mundo, e aquele recorde é algo que eu defendo com unhas e dentes na minha casa, por exemplo. Quando na verdade eu estou há muitos minutos de chegar naquele alvo.
e não estou fazendo nada para chegar lá. Os irmãos entendem a diferença? O que Jesus está aqui, meus irmãos, acusando os fariseus é de posar em algo, pregar em algo, quando na verdade não tinham desejo nenhum de cumprir aquilo que eles pregavam. E sabe, meus irmãos, uma passagem que me chama muita atenção em Tiago, meio-irmão de Jesus, é quando ele adverte exatamente sobre o uso da nossa fala, da nossa língua, dizendo que aquele que já domina e não peca no falar, colocando numa versão moderna, já venceu mais da metade da batalha. E uma coisa interessante, meus irmãos, é como nós temos às vezes pequenos olhinhos dentro da nossa casa que estão examinando aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós falamos na nossa casa. E isso é uma bênção, porque os nossos filhos podem ser instrumentos do Senhor para analisar, para julgar aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou ensinando, caso eu não queira começar o meu curso de fariseu. Se pelo contrário, irmãos, eu quero estar do outro lado da crítica de Jesus, ou seja, alguém que prega e busca com todas as suas forças, com toda a sua sinceridade, alcançar aquilo que prega, isso precisa ser alvo constante da minha oração, da minha busca, do meu quebrantamento diante do Senhor. Você não pode, querido, descansar enquanto você não chegar lá. A nossa palavra deve ser, meus irmãos, a mesma do apóstolo Paulo, que dizia o quê? Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser reprovado. O texto que Paulo está se referindo aqui, meus irmãos, não é de maneira nenhuma a respeito de salvação. O texto está falando, meus irmãos, de aprovação no meu crescimento, no meu melhoramento na minha vida cristã, em que ele pregava a outros e advertia as igrejas sobre o procedimento cristão, mas certamente ele, Paulo, tinha suas próprias lutas. Então ele declara isso: eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu agrido a minha carne, não é o corpo físico exatamente, mas a minha carne, para que eu não seja reprovado naquilo que eu estou pregando. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, pregue uma coisa e viva outra, se você quer ser um fariseu. Caso contrário, faça exatamente o oposto. Versículo 4 nos traz o segundo ponto. Ele diz o seguinte: eles, os fariseus, amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Segundo lugar, segundo capítulo ou segunda aula de como se tornar um fariseu: tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para os outros. Tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para os outros. Meus irmãos, de certa forma, tudo são derivações do mesmo tema, uma vida ambígua, uma vida de agente secreto, né? Uma vida com alter ego, é uma coisa e a outra também, mas aqui está se referindo à forma como nós exigimos dos outros um comportamento que julgamos ser mais santo, mais compromissado, mas não olhamos para nós mesmos. Ou seja, essa afirmação de Jesus aqui, meus irmãos, me lembra direitinho o que ele fala no capítulo 7, que é um texto muito mal entendido e usado de maneira errônea por causa do verbo julgar. Mateus 7, sermão da montanha, o sermão do monte, Jesus diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados. Aí o pessoal para aí e coloca lá no Facebook, coloca no Messenger, né? Quem me julga é Deus, não me julguem. Eu penso diferente: me julguem, por favor, chamem minha atenção quando eu errar, me repreendam, porque o que o texto está falando, meus irmãos, não é veja a pessoa no erro dela, mas tenha respeito e deixe a pessoa no erro dela. Não é isso não. Vamos ver o que o texto diz: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados,
e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Agora, versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ora, o texto fala sobre não julgar? Claro que não. O texto fala que eu não posso e não devo julgar sem antes fazer uma análise pessoal, sem antes eu confrontar aquela mesma área na minha vida. Caso contrário, vai ser como o texto diz, né? Não é uma viga, mas é uma coluna. Eu estou bem assim, ó. Ele fica dizendo: Tiago, tem um negocinho aí no teu cílio. Quando tem um treco tão grande na frente do meu olho que eu não consigo enxergar nada do que está à minha frente. Então, meus irmãos, voltando para o texto de Mateus 23, os fariseus exigiam do povo, que muito pouco conheciam da lei e do Antigo Testamento em geral, exigiam comportamentos que eles não tinham desejo nenhum de cumprir. E sabe, meus irmãos, isso muitas vezes é algo que tem causado o seguinte efeito dentro da igreja: o certo não é defendido, não é pregado, porque se eu não estou vivendo, como que eu vou falar? Quando na verdade o meu raciocínio deveria ser outro. Algo é certo, algo é verdade, algo é ensinado pela palavra de Deus, então eu vou fazer de todas as minhas forças para que aquilo se torne uma realidade na minha vida, e a partir de então eu me tornarei um defensor daquilo. Exemplo: sabe por que muita gente não fala de evangelismo? Porque não evangeliza. Como você vai falar de uma coisa que você não faz? Sabe por que muita gente não fala de oração? Simplesmente porque não ora. Por que não se fala de leitura bíblica? Porque não lê a Bíblia. E assim vai. E aí quando os crentes se reúnem, vai falar de quê? Vai falar de futebol, vamos falar de moda, vamos falar de outra coisa. Porque nós estamos, meus irmãos, como um queijo suíço, com tantos buracos na nossa vida, que se nós começarmos a falar de algo que achamos que devemos fazer, mas não fazemos, caímos no primeiro erro e no segundo erro que Jesus está apontando na vida dos fariseus. Percebe como essa dinâmica, meus irmãos, diabólica, vai se tornando um vício na vida da igreja? Mas além disso, meus irmãos, como o próprio texto fala, nós começamos a verificar na igreja também o seguinte fenômeno: a nossa igreja precisa de tal coisa, alguém deveria tomar conta disso. A igreja precisa ter este ministério. Pastor, alguém precisa fazer isso. Ou seja, existe uma necessidade, eu constato a necessidade e jogo a responsabilidade em cima de um líder ou líderes ou da própria igreja que supra aquela necessidade. Olha o texto: atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Quantas vezes, meus irmãos, eu já vi isso dentro da igreja? Quando se critica a igreja, mas não se repara no paradoxo, ou perdão, na contradição que isso é, porque na verdade, quando eu critico a minha igreja local, eu estou criticando a quem? A mim mesmo, porque eu sou parte da igreja local. O meu braço não pode virar e dizer assim: mas que corpo magro, porque ele é parte deste corpo magro. Ou, mas você está gordo, hein? Mas ele é parte deste corpo gordo. Ou o braço virar e dizer assim: mas que corpinho doente que você é, né? Ele é parte do corpo doente. E aí, meus irmãos, os fariseus não enxergavam que eles acabavam causando frustração na vida das pessoas, às vezes muito menos capacitadas que eles,
de resolver alguma coisa quando eles mesmos não queriam fazer nada. Então perceba, meus irmãos, que nós olhamos para o passado, agora que já estamos chegando no ponto 3, e vamos, rapaz, esses fariseus eram uns, quando na verdade nós temos pequenas manifestações modernas do século 21 dentro das igrejas, das mesmas dificuldades, dos mesmos males. Quantas vezes, meus irmãos, essas coisas se repetem em nossas vidas? Terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos do versículo 5 ao 12, eu vou antecipar o enunciado, e diz o seguinte: quer se tornar um fariseu? Repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. Repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. Tudo que fazem, versículo 5, é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Pausa. O que é um filactério? Que eram essas franjas? O filactério, meus irmãos, eram caixinhas que eles amarravam com tiras de couro nos braços ou mesmo nas testas, e dentro dessas caixinhas haviam pequenas porções das escrituras, e eles faziam essas caixas de maneira bem à frente, para que todos pudessem ver, porque era uma demonstração de piedade na cultura da época. E a franja que está se referindo aqui era um tipo de véu, mas não é bem um véu, mas um manto que se colocava sobre a cabeça quando o judeu iria orar. E eles faziam longos e muito bem bordados e realmente bonitos, até hoje se usa isso, porque era mais visto em comparação com a roupa simples que a plebe, o povão, usava. Então, quando passava um fariseu, ele se destacava, ele parecia um pavão, com perdão da comparação aqui, frente a uma simples pessoa do povo, que não usufruía nem mesmo da mesma condição financeira, muito menos da mesma posição político-religiosa, e assim eles se destacavam. Continuando o texto: e gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, meus irmãos, na continuação, além de falar que eles gostavam dos lugares mais importantes, ele começa a questionar os títulos que os fariseus eram reconhecidos diante do povo. Rabi, de certa forma, pai, chefe, que era uma autoridade diante dos outros. Entenda bem, o que o Senhor está endereçando aqui não são os títulos. Sempre vão haver títulos em toda a organização humana. Também não é a ordem hierárquica, porque sempre vai haver ordem hierárquica em toda a organização humana. O próprio Senhor deixou 12 apóstolos, olha o título, que estavam acima hierarquicamente da igreja do primeiro século. Então, sobre o que Jesus está falando? Ele está falando, queridos, da maneira como estes homens ostentavam seus títulos, se colocando acima do resto do povo e desejando que eles o servissem, quando na verdade, meus irmãos, a visão de Deus para todo cargo, para todo título, para toda liderança no reino é servo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Texto muito conhecido, mas vale a pena nós lembrarmos hoje. O que está acontecendo em Marcos capítulo 10? Lá, os discípulos estavam disputando o primeiro lugar nos céus. Eu acho que um queria ser vice-messias e o segundo vice-messias, né? Porque o primeiro era Jesus, Messias com 2 S, viu, meus irmãos? Não é o Messias falso da política com um C só, é o verdadeiro.
Então, um estava disputando para ser o segundo lugar, o terceiro lugar, e os discípulos ficaram bravos com isso aí. E aí quando chega, meus irmãos, no capítulo 10, versículo... vamos achar aqui rapidinho, versículo 42. Olha a resposta de Jesus, não só para Tiago e João, mas para todos os discípulos. Marcos 10, 42. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, olha aí, irmãos, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. E aí Jesus fala dele mesmo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Os fariseus, meus irmãos, repudiavam a posição de servo, repudiavam a ideia de se colocar abaixo do povo, ao qual eles deveriam servir, e tinham uma posição arrogante de liderança. Querido, Deus deseja fazer de cada cristão um líder, não necessariamente de cada cristão um pastor, nem de cada cristão um missionário, que eu digo que vá para outra nação. Você é missionário aqui, mas Deus quer que você seja um líder. Para começar, quando você está discipulando alguém, você está liderando aquela vida. Mas é importante que você compreenda que aquela posição de liderança é uma posição de servo, é uma posição igual à de Jesus, é uma posição de você se colocar como alguém que vai ser usado para abençoar aquela vida. E apesar, meus irmãos, que há uma necessidade de nós honrarmos as autoridades espirituais que o Senhor coloca na nossa vida, isso é verdade, mas em nada se aparenta com aquilo que nós vemos no mundo, como o Senhor destaca em Marcos capítulo 10. Mas é uma postura, meus irmãos, em que nós somos co-servos do Senhor, servimos ao mesmo Deus juntos, e por isso nós não devemos buscar de maneira nenhuma nenhum reconhecimento para nós, porque o maior entre vocês deverá ser servo de todos. Nós não praticamos em nosso mundo moderno o chamado lava-pés, que está lá em João, finalzinho do Evangelho de João, se não me engano no capítulo 13. Nós não praticamos, até porque, queridos, é impossível na nossa cultura brasileira do século 21 nós vivenciarmos naquela cerimônia a mesma coisa que aconteceu naquele dia entre Jesus e os seus discípulos. Em primeiro lugar, porque nós não temos escravos hoje. Segundo lugar, porque não temos ninguém que lave os pés dos outros, mesmo que seja um funcionário ou um empregado. Então, apesar de alguns grupos evangélicos praticarem esse lava-pés de vez em quando, ao meu ver, por mais que você possa ter um momento emocionante, você possa ter um momento até muito íntimo como igreja, você não chegará nem perto daquilo que Jesus quis dizer ali, quando lavou os pés de seus discípulos. Jesus tomou ali, meus irmãos, a posição na escala hierárquica dos escravos, na mais baixa posição da organização escravocrata do primeiro século. O escravo, o servo que lavava os pés daquele que chegava à sua casa, se você tivesse condição de ter este servo financeiramente falando, ele era em muito diferente daquele que arrumava a sua cama, daquele que preparava a sua comida, muito abaixo daquele que educava os seus filhos. Sabia que haviam escravos que eram contratados apenas para cuidar dos filhos? Eram chamados os paidegos, daí de onde vem a palavra pedagogia. Só que esse escravo, não. Esse era o último na cadeia alimentar.
Esse era aquele que não mandava em ninguém. Não tinha ninguém abaixo dele. Se o chefe da casa brigasse com o maior escravo, aquele que era o dispenseiro, que Paulo fala, o mordomo da casa, e ele começasse a brigar com outro, com outro, com outro, seguindo a escadinha, ia chegar neste escravo, e o máximo que ele podia fazer era chutar o cachorro, porque não tinha mais escravo nenhum debaixo dele. Pois Jesus toma esta posição. Diz o texto de João, ele se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos um por um, até que ele é interrompido por Pedro. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus fala o quê? Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedrão, então lava o corpo inteiro. O que Jesus quis dizer com isso, meu irmão? Será que você assumiria uma postura, aos olhos da sociedade ou de qualquer outra pessoa, eu vou evitar a palavra humilhante, mas que lhe diminuísse para servir ou abençoar a vida de uma outra pessoa? Será que você faria aquilo que a sociedade nunca esperaria que outro fizesse para servir a vida de alguém? Não, você não veria isso no seu curso de farisaísmo, porque na postura que eles tinham, eles eram servidos. Dentro do seu lar, você é um servo dentro do seu lar? Você, filho, serve os seus pais? Você, pai, mãe, esposo, esposa, você serve a sua esposa? Você serve o seu esposo? Ou você está sempre falando aquela famosa frase, tudo eu nessa casa? Sabe, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que esse é um discurso difícil demais de se ouvir, porque nós sempre achamos que estamos fazendo aquilo que devemos, e se fazemos aquilo que devemos, aquilo que não é minha responsabilidade, eu não devo fazer, é de outro. Não fui eu que fiz, não fui eu que joguei esse pedacinho de papel aqui, não fui eu que deixei esse cabo fora do lugar. Eu colocar o meu nome ali na lista para fazer faxina na igreja? Eu não faço faxina nem na minha casa. E assim vai, porque nós temos uma índole que nos leva, se não for controlada, sempre a buscarmos ser servidos. E esta índole, meus irmãos, estava sendo criticada nos fariseus. Repudie, se você quisesse ser semelhante a eles, a posição de servo, e busque ser reconhecido como espiritual. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo o seguinte: no mundo de hoje, isso realmente é um problema, porque você dá crédito ao espiritual porque ele ora bonito, porque ele faz alguma coisa, porque ele prega, e assim vai. E eu demorei muito, meus irmãos, na minha vida cristã a perceber que as pessoas mais espirituais que eu já esbarrei na minha vida eram anônimas. Teve um pastor que visitou o Carandiru quando ele estava de pé, e visitando o Carandiru, ele pediu para ir na ala dos aidéticos. E foi lá, o funcionário ali, o diretor do Carandiru, levou o pastor lá, depois dele ter feito a visita em outros lugares, na ala dos aidéticos. E quando ele chegou ali, ele viu lá no canto, na pé da última cama, uma irmãzinha, perto dos seus 60 anos de idade, com seu vestidinho simples, uma bolsa embaixo do braço, uma Bíblia aberta, com um papel em cima, anotando algo. E o pastor perguntou: quem é aquela senhora? É uma crente, é uma evangélica? Quem é ela? Ah, pastor, essa aqui é a irmã fulana, e ela vem direto várias vezes por semana, e ela provavelmente está escrevendo uma carta, porque aquele detento é um paciente terminal de AIDS,
ela está escrevendo mais uma carta dele para os seus parentes que nunca o vêm visitar. E eu sei que ele já tem mostrado grandes transformações, porque antes dela começar a ler a palavra para ele, a Bíblia para ele reclamava diuturnamente da sua condição, maltratava os enfermeiros. Mas alguma coisa aconteceu nos últimos meses, que não apenas ele teve uma transformação de atitude, mesmo sabendo que está morrendo, como ele escreveu e começou a entrar em contato com a sua família. E eu sei, porque eu tenho que ler as cartas, nenhuma carta pode sair daqui antes que eu possa ler, é segurança, que são cartas onde ele pede perdão e fala de algo que tem transformado a vida dele, a qual ele chama do livro preto que a senhora trouxe aqui para mim. E esse pastor, meus irmãos, quando ele contava esse testemunho numa mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás no Rio de Janeiro, ele falou o seguinte: você provavelmente nunca ouviu nem nunca ouvirá falar da irmã fulana, mas quando você chegar no céu, você vai ouvir falar muito dela, porque várias vezes por semana ela pega talvez 2 ou 3 ônibus e vem lá da periferia de São Paulo até o Carandiru e entra no lugar, no meio de pessoas que na década de 80 para 90 eram vistas com tremendo preconceito, e cuida delas, traz coisas que elas precisam para a sua higiene, escreve cartas e prega o evangelho para elas. Ou seja, o servo que não serve, não serve. É como um carro sem motor. Para que ele serve? É como um barco à vela sem vela. Porque o servo que não está cumprindo a palavra que o define, não serve para absolutamente nada. E os fariseus eram diplomados nisso. A escola dos fariseus ensina: pregue uma coisa e viva outra. Tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para os outros. Terceiro lugar, repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. Quinto lugar, versículo 14. Quarto lugar, irmãos, versículo 13. Aqui Jesus começa, meus irmãos, com uma nomenclatura que ele começa os ais. E este é o primeiro: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está se referindo à oposição aberta que os fariseus faziam, em especial ao ministério de Jesus. Por quê? Porque a pregação de Jesus era, assim como João Batista antes dele: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus, ou reino de Deus, dependendo do evangelho. E assim, meus irmãos, a oposição clara dos fariseus trazia confusão no meio do povo. Por quê? Eles eram uma referência religiosa, uma referência espiritual. E assim, meus irmãos, este povo que seguia Jesus, muitas vezes se via em profunda confusão mental. Ele é o Messias, ele não é o Messias. E como certamente os fariseus não eram muito agradáveis ao questionamento, ou mesmo a serem consultados, eles não podiam simplesmente bater lá na porta do Sinédrio e dizer assim: e aí, Jesus, aprovado, reprovado? O que a gente faz? E o povo ficava em profunda confusão. Em várias vezes, meus irmãos, você vai ouvir o povo declarando o seguinte: se maravilhavam com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem? Jesus ensinava como quem tem? Autoridade. E o texto continua: mas não como os escribas e fariseus. Já havia, meus irmãos, uma comparação entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus. Por quê? Porque Jesus dava pulinho, tinha canela de fogo? Porque Jesus dava tapinha no púlpito, falava glória a Deus alto? Não, porque aquilo que ele pregava, ele vivia, que era o oposto da escola farisaica. Quarto lugar, meus irmãos, essa noite: sejam uma referência má e dê direção errada para o reino de Deus. Este é o ensino dos fariseus. Quer ser fariseu? Seja um péssimo testemunho.
e aponte as pessoas na direção errada quando se tratar do reino de Deus. Isso é muito sério, igreja. Jesus disse que quando nós formos mau testemunho e impedimos um desses pequeninos, ele está se referindo não é a criança não, é esses que não têm ainda entendimento espiritual, são crianças em Deus. Se nós levarmos pelo nosso mau testemunho um desses a se afastar de Deus, o que ele diz? Melhor seria que se amarrasse uma pedra de moinho e se jogasse no fundo do mar. Jesus usa aqui, meus irmãos, uma figura de linguagem chamada hipérbole, exagero, para dizer o quão terrível é quando o meu testemunho é usado pelo inimigo, que seja, para afastar as pessoas do reino. Ontem eu ouvi uma declaração um pouco perturbadora sobre a minha pessoa. Porém, meus irmãos, depois de orar muito e pensar muito, desde ontem até hoje de manhã, quando eu digo muito, foi todos os minutos desse período, o Senhor me trouxe profunda tranquilidade de que aquilo não era uma declaração sobre o meu comportamento, mas sim como aqueles falsos religiosos veem a minha vida, por eu não ser legalista como eles, porque eu não andar de roupinha de pastor. Porque quando eles conviveram comigo até aquele dia, eu estava de bermuda, de camisa do Flamengo, camisa normal, a minha sandália, né, que eu ando normalmente. Trabalho em Boa Vista, eu não sou advogado, eu não trabalho em repartição pública, eu vou andar de social para quê? Calor imenso. E assim, fui avaliado como sendo de Araque, porque eu não me enquadro na religiosidade farisaica daquela falsa igreja. Graças a Deus o Senhor trouxe esse consolo ao meu coração. Porém, meus irmãos, nos primeiros momentos meu coração ficou muito pesado. Por quê? Porque eu não quero ser um fariseu que aponto as pessoas na posição errada em relação a Deus. O que significa que eu não vou me conformar a um modelito de espiritualidade vazia e exterior, para que falsamente as pessoas possam se sentir ou me ver como espiritual e apontando qualquer seja o caminho que eles acham que seja correto. Testemunho, meus irmãos, seu é mais poderoso que as suas palavras. Tem uma frase que eu não sei o autor, que diz o seguinte: o que você faz fala tão alto, grita tão alto, que eu não escuto o que você está falando. E essa, queridos, infelizmente é uma realidade em muitos dos cristãos que nós conhecemos, e talvez seja na sua vida. E eu não estou me referindo aqui porque você está vivendo em adultério, porque você dá desfalque na sua empresa. Essas são as coisas muito óbvias, terríveis, mas óbvias. Isso aí, querido, é um negócio que, se você acha que ainda é uma coisa que dá para esconder, você ainda não entendeu o que é evangelho. Mas eu me refiro, meus irmãos, a um comportamento cada vez mais mundano. Quando eu vejo, meus irmãos, uma das coisas que hoje não tem como fugir, que é a mídia social, o que evangélicos crentes gastam tempo defendendo, gastam tempo fazendo propaganda de novela. Qual deveria ser a postura? Assistir e ficar caladinho e tal? Ora, eu não sei nem se deveria assistir, mas isso é de foro pessoal. Mas eu digo, gasta o seu tempo debatendo e falando, e a criatura não posta um versículo bíblico. Alguns meses atrás eu repreendi com muita cautela uma amiga de longa data, que mora em um país que tem 3% de evangélicos. Que a gente sabe, meus irmãos, quando a gente fala de 3% de evangélicos, aí você pode chutar aí 1,12, 1,3, porque nesses 3% tem todo tipo de tranqueira, né? Não é 3% de crente, bíblico, salvo, não. Isso é estatística, isso é censo.
Então você corta pela metade, pelo menos. E vivendo num país assim, sendo que eu cresci com ela na mesmíssima igreja, e você acompanha o que ela coloca na internet e ela posta sobre tudo, mas não consegue encontrar um link para colocar na língua que ela está lá do país dela, uma música cristã, ou um texto cristão, e assim por diante. Quando ela tem, tranquilamente, 3 ou 4 vezes mais contatos no perfil dela do que eu tenho no meu. E a maioria lá do país onde ela mora hoje. Então, meus irmãos, quando nós vemos apontar as pessoas na posição errada do reino, é porque eu deveria ser um outdoor, eu deveria ser uma placa de sinalização constantemente com a minha vida, com a minha fala, com os meus interesses, com as coisas que eu faço. Mas quando o incrédulo chega perto de você, ele só ouve de você sobre dinheiro, sobre futebol, sobre moda, sobre maquiagem, sabe lá Deus mais o que. E quando se trata dos mais novos, sobre menina, sobre menino, sobre namoro. É um bando, é uma geração de desesperados de 14, 15, 16 anos que existem hoje. E essa foi uma das coisas, meus irmãos, que mais me afetou na minha adolescência. Porque naquela época, coisas proporcionalmente semelhantes também aconteciam. E aquilo chegou a um ponto que começou a me cansar. Porque sabe o que, querido? Eu sento com você aqui, nós vamos começar a conversar das coisas de Deus. E pode pedir um galeto para entrega, porque, não sei você, mas eu nunca me canso de conversar das coisas de Deus. Nós podemos mudar o tópico, podemos mudar o assunto. Nós podemos até interromper que, rapaz, agora a gente tem um compromisso. Mas você nunca chegará ao final das coisas espirituais. Porém, as coisas deste mundo são constantemente lixo reciclado, vez após vez, para manter o interesse de uma mídia capitalista e que quer apenas conquistar a sua atenção para vender mais um pouco. Será que nós estamos, meus irmãos, com a nossa vida sendo uma boa ou uma má referência para o reino de Deus? Será que eu tenho apontado as pessoas na direção do reino? Eu não quero que você, querido, agora ande com um caixote de tomate e fique parando em praça pública, no meio da avenida da Jaime Brasil, ou no meio da sua repartição, dizendo, você sobe na caixinha e vai começar a pregar o evangelho. Eu não quero que você se torne uma pessoa caricata, esquisita. Não é isso que a gente está falando aqui esta noite. Mas mais uma vez, querido, nós falamos sobre nossas prioridades. Porque se você andasse como um fariseu, você não acabaria de maneira nenhuma às margens do Jordão, buscando João Batista, na montanha, ouvindo o sermão de Jesus, ou na multidão que impedia Zaqueu de poder chegar até ele. Porque eles estavam sempre, irmãos, na periferia, olhando por cima, julgando, extremamente, entre aspas, espirituais, mas eram setas erradas, onde o norte apontava para o sul, o leste para o oeste, e as pessoas que o seguiam acabavam em lugar algum. Como se tornar um fariseu? Pregue uma coisa e viva outra. Tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para as outras pessoas. Repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. Seja uma referência má e dê direção errada para o reino de Deus. Eu quero desafiar você no intervalo entre esta e a segunda parte da nossa mensagem, a meditar cada dia desta semana em um desses pontos. E eu quero desafiar você, quando chegar no seu grupo familiar esta semana, evitar a palavra nós, as pessoas, e usar a palavra eu. Usar a palavra que personifique para você
aquilo que o Senhor falou na sua vida na mensagem de hoje. E nesse instante nós vamos orar para que esse compromisso seja firmado na nossa igreja. E você verdadeiramente se dispõe essa semana a parar, olhar aquilo que você escreveu aí nas suas anotações e examinar a sua vida. Porque, querido, examinar a vida dos outros era a especialidade dos fariseus. Vamos orar. Deus querido, nós nos humilhamos na Tua presença em reconhecimento de como nós temos, de certa forma, apontado o dedo para esses homens que se opuseram a Jesus no passado, quando, na verdade, esses erros continuam tão presentes nos dias de hoje. Nós pedimos, Senhor, que venhas convencer-nos esta semana, se já não fizeste agora, do que precisamos mudar, do que precisamos nos transformar e realizar, ó Deus, em nós uma transformação que nos coloque a milhas e milhas de distância do comportamento dos fariseus. Age desta maneira, Senhor, em nossas vidas, porque nós queremos ser sinceros, honestos, verdadeiros servos do nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.